Dia 10 de março de 2024, tivemos eleições legislativas aqui em Portugal, tendo vitória do partido da Aliança Democrática, que venceu aí contra o segundo lugar, que foi o Partido Socialista, que já estava há algum tempo aqui no poder, governando o país. E o que muitos de vocês têm dúvida é o que esperar dessa nova governabilidade, dessa nova mudança. Quais são as mudanças que vão vir atualmente? Afinal, o primeiro-ministro ele tem tanto poder, chego a dizer que até um pouquinho mais do que o próprio presidente da República. E olhe que a votação foi acirrada. A Aliança Democrática venceu com 29,49% contra o Partido Socialista, que ficou em segundo lugar com 28,66%. O representante do AD, inclusive, grava essa sigla, tá? Porque muitos momentos aqui do vídeo eu não vou falar Aliança Democrática, eu vou falar AD para dar uma abreviada, mas o representante do AD é o Luís Montenegro, enquanto o representante do PS, que é o Partido Socialista, estava aí sendo representado por Pedro Nuno. E antes de falar sobre as mudanças, porque sim, haverão mudanças, tá? Estamos saindo de um partido de centro-esquerda para um partido de centro-direita, então sim, haverão as modificações. Eu vou dizer a ideologia de ambos os governos para você ver basicamente a diferença e ter uma noção do que está por vir. Mas antes, deixa seu like, é só clicar nessa mãozinha que tem aqui embaixo, não custa nada e dura 2 segundos. E não se esquece de se inscrever no canal. Aqui do lado tem o ícone do YouTube, clica nele e clica no botão vermelho que vai aparecer escrito inscreva-se ou inscrever-se. Se tiver cinza, calma aí, não precisa clicar nesse momento porque você já é inscrito no canal e inscrito aqui tem prioridade. As mudanças serão várias, mas as que eu vou listar nesse exato momento são referentes à economia, à habitação e à imigração. Sim, a nós imigrantes, que eu sei que tá te preocupando pra caramba como é que vai ficar a situação do imigrante aqui nesse país. Segura aí um pouquinho que eu já vou falar contigo, tá? E eu vou te mostrar a visão desses políticos perante a como solucionar essas problemáticas. Então, senta aí e presta atenção, porque isso vale para você que está aí no Brasil pensando em migrar para Portugal e para você que também já está aqui no país, porque também vai colher aí as suas consequências. E vamos começar com a economia. Referente à visão do PS, aí a solução do problema seria capacitar a administração pública para um trabalho de mapeamento e identificação. Enquanto o AD conta com a iniciativa privada, ampliação da concorrência e redução da burocracia para barreiras de entrada. E referente à habitação, qual é a visão de ambos os partidos referente a essa situação? Se você não sabe, a habitação aqui está sendo a grande problemática aqui em Portugal. Provavelmente você já viu vários vídeos, pessoas falando referente ao aumento dos aluguéis, que não tem imóveis disponíveis, enfim. Referente à habitação, o PS ele quer constar com incentivo do governo para o crédito à habitação para pessoas de até 40 anos. Basicamente, como é que vai funcionar? Dá uma facilidade para quem quer adquirir o seu imóvel, né, através do crédito à habitação, e o governo serviria como garantia. Ou seja, por exemplo, se aquela pessoa não conseguir pagar aquela parcela, basicamente o governo se oferece como garantia e a pessoa, em vez de pagar o banco, né, e ter a sua casa hipotecada pelo banco, o governo ele ficaria com essa responsabilidade e essa pessoa, em contrapartida, teria que pagar como se fosse uma renda aí para o governo, para o Estado. Enquanto o AD, o atual vencedor das últimas eleições de 2024, ele consta que a solução dessa problemática de habitação seria a eliminação ou pelo menos redução das taxas tributárias, tanto para a construção quanto para a reabilitação das obras. E referente à imigração, a migrações, como é que vai ficar a situação? Você deve estar se perguntando, né? O PS ele tinha como foco agilizar os processos de legalização dos imigrantes que vivem aqui no país, né, fornecendo autorizações de residência. Outro ponto muito importante também era o fornecimento de aulas de português gratuita para os imigrantes que não são falantes do idioma e um reforço de ação das autoridades nas condições de trabalho, ou seja, fiscalizar de forma mais voraz aí as condições de trabalho referente aos imigrantes aqui no país. Em contrapartida, o AD definiu estabelecer objetivos quantitativos, mas não definiu quais. Mas deixou bem claro que o seu objetivo é na qualificação profissional. Inclusive, já foi anunciado, deixado bem claro o objetivo deles de incentivar imigrantes, estudantes imigrantes a vir aqui para as universidades de Portugal. Mas aí vem a grande questão que você deve estar se questionando até agora, né? E aí, Milo, o que esperar dessa mudança? Afinal, estamos saindo de um partido socialista aí, de centro-esquerda, para um partido, para o AD, que é a Aliança Democrática, né, que é um partido de centro-direita. Referente à imigração, a nós imigrantes que já estamos residindo aqui em Portugal,
posso ser sincera pra ti, pela análise assim por cima que eu fiz de ambos os partidos, principalmente do AD, que é o que vai exercer nesse momento, e já que ele ganhou as eleições no voto popular, é que para nós imigrantes residentes aqui no país não vai mudar lá grandes coisas, tá? Vamos continuar com os mesmos processos pela AIMA, basicamente com aquilo que a gente já conhece, e é isso. Talvez o que mude um pouquinho aí referente a nós imigrantes é que o incentivo de entrada dos novos imigrantes que venham sejam para mão de obras mais qualificadas, o que atualmente não é exatamente o foco, tá? Basicamente o país tem portas abertas, tem visto de procura de trabalho para todos que queiram entrar, enfim. Mas é algo ainda muito a se pensar e muito vago. Não sabe ainda meio posicionamento, tanto que você viu pela declaração que ele tem objetivos quantitativos, mas não definiu quais são eles. Mais uma coisa, uma mudança, eu tenho certeza que vai acontecer, que é no setor de economia, trabalho e incentivos, aqueles auxílios, sabe, que o governo fornece? Pois pela percepção que eu analisei, o partido ele tem uma visão muito mais privada do setor econômico. Então, sim, considero que vai ter alguma mudança no setor da economia e na questão de trabalho, porque o PS era mais voltado para a questão da economia, mas também de muitos auxílios do governo, muita ajuda do governo, enquanto agora esse novo governante ele tem um foco mais aí das empresas privadas, então provavelmente vai ampliar essa linha de concorrência aqui no país e eu espero que isso forneça mais trabalhos, né, que tenham mais trabalho, porque se tiver mais empresas, então mais trabalho tem. Acho que ficou bem claro pelas propostas postas pelo partido é que o foco principal dele é a redução de taxas, tá? A redução tributária. Então, por exemplo, tanto na construção civil, nas obras, eles querem a eliminação ou redução de taxas. Para jovens de até 35 anos, eles querem diminuir, tá? Colocar um teto e até mesmo diminuir a declaração de imposto de renda. Enfim, foi muito dito aí a proposta de redução de taxa, redução de tributos. É basicamente o que a gente pretende esperar nesse momento. Mais uma coisa eu tenho certeza, vocês podem esperar aí um governante diplomático, que inclusive para mim é uma das melhores e maiores características de um governante de um país atualmente, porque hoje vivemos em um cenário mundial bem complicado. Então qualquer fala, um governante meio que não pensa muito antes de falar, que possa agredir a existência de outro governante de outro país é muito complicado, porque, por exemplo, certas irritabilidades sem necessidades podem ocasionar, por exemplo, sem necessidade. Afinal, atualmente vivemos em um mundo onde basicamente quase todos os países têm armamentos nucleares, então uma terceira será bem de longe referente, parecida com a segunda. Basicamente seria a eliminação da civilização, se não toda ela, ou pelo menos quase 99% dela, da forma de como vemos e existimos atualmente. Inclusive eu vou deixar a cereja do bolo, tá? Referente que alguns me mandaram vários directs referente ao pronunciamento do Pudim, do presidente Pudim. Eu vou falar assim, porque quando a gente fala o nome dele, o YouTube tem meio de cortar o vídeo, né? Do presidente Pudim, que falou aí em começar uma terceira guerra contra os países da OTAN, e muitos brasileiros falando, nossa, então eu prefiro ficar aqui no Brasil, porque sempre nas o Brasil não é atingido. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós hoje vivemos em um mundo globalizado, onde todos nós estamos conectados, você querendo ou não. Ou seja, uma terceira guerra, sim, vai entrar dentro da tua casa. Um exemplo nítido nisso, nós vemos aí na tá? Que, por exemplo, enquanto aqui na Europa estava começando a nos outros países de primeiro mundo e tava todo aquele caos, aquelas incertezas, eu avisei para os meus amigos tudo que estava acontecendo para eles se prepararem, porque provavelmente em dias, no máximo em um mês, esse mesmo cenário iria chegar no Brasil. A maioria dava risada na minha cara e falava, ah não, essas coisas não chegam no Brasil, porque realmente muitas no passado não chegaram no Brasil. Só que hoje vivemos em um mundo que todos estamos conectados. E no final, qual foi o resultado? No Brasil foi 10 vezes pior o resultado do que aqui. Essa situação foi muito mais caótica do que na Europa em si. Porque, querendo ou não, a Europa é um bloco, né, o que inclusive é o maior bloco econômico no momento do mundo, onde os países eles se unem. Quando tem um problema, eles se unem, se juntam e resolvem. Então são basicamente 32 países unidos para resolver uma só problemática. Então acaba resolvendo muito mais rápido. Inclusive, não entrando muito em detalhes, mas para um bom entendedor, minha palavra basta. Eu vou deixar até aí uma questão para vocês. Como, por exemplo, nessa questão ainda que teve aqui em Portugal, eu dou graças a Deus que nesse momento eu não tenho entrado em desespero e ter ido pro Brasil, porque a situação seria muito pior. Então, que bom que eu fiquei por aqui, pelo país, porque realmente eu fui muito mais amparada. A gente teve muito mais suporte do governo e dos outros países em si, tanto para se recuperar, porque a recuperação, acredite, a recuperação pós aqui em Portugal está sendo muito melhor do que a recuperação do Brasil. E aí vem uma questão, em caso de uma terceira guerra mundial, quantos bunkers
públicos para a população comum existem no Brasil. Vou só dar um spoiler. Na Suíça, basicamente, existe um bunker por pessoa. E quando se tiver uma explosão nuclear, não sei, vamos botar assim, pauta, né? A única coisa que pode minimizar os danos são os bunkers. Fora isso, não tem o que se fazer. E o que a população tem para recorrer, né? A população comum, tipo eu, você pobre, que tem que trabalhar para pagar nossas contas. E aí eu te deixo a questão. A gente viu a questão de ambos os países, como ambos lideram, né? E se viu uma terceira mundial, com certeza o Brasil vai ser atingido. E eu fico aí te perguntando, você acha que a corda vai arrebentar pior para qual lado? Quem tem um mínimo de proteção ou um mínimo de preparo? Ou para quem tá achando que não vai chegar, que não vai acontecer nada e no final acaba acontecendo alguma coisa? Mas acalma teu coração, gente, que nada disso vai acontecer, tá? Fica tranquilo, eu tô aqui, tô vendo tudo assim por cima, por baixo. Qualquer mudança que tenha, ou desespero que aconteça, eu sou a primeira a vir te avisar. Tanto que lá, quando teve lá em 2020, aquele negócio que vocês sabem da doença, eu fui a primeira a vir aqui avisar vocês para vocês se prepararem. Teve gente que não ouviu, que fez graça, que achou que não ia chegar no Brasil, tudo bem, mas eu fiz a minha parte, que foi avisar, que foi ajudar. Mas basicamente é isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida pode comentar, que assim que eu ver seu comentário eu respondo na mesma hora. E não esquece de me seguir lá na rede vizinha no Instagram, tá? Porque notícias diárias, meu dia a dia, tudo eu acabo postando lá e você acaba ficando atualizado de forma muito mais rápida. Me segue lá também, tá? É a Mila Britoque. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.